Bom, primeiramente, boa noite a todos. Como é que vocês estão aí? Prontos para a nossa primeira aula da semana? Como passaram aí a semana? Vamos lá. A nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho. Quando a gente, nas aulas passadas a gente já deu a introdução, uma pequena introdução sobre as funções executivas, onde a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. A gente entra no campo da psicopatologia. E antes de entrar começar, né, a discutir sobre as, as psicopatologias, né, que podem surgir aí e atrapalhar, né, o desenvolvimento, né, do ser humano em si, né. A gente vai começar a conversar, né, essas funções executivas que são chaves, né, chaves principais, né, para a gente conseguir identificar, né, os possíveis transtornos, né, alguns transtornos que você vai começar a observar no paciente, os sinais, né. E aí essas funções executivas vão lhe ajudar, né, a identificar esses transtornos, certo? Alguns transtornos, como por exemplo, né, os transtornos aí de personalidade ou os transtornos aí de neurodesenvolvimento, né, que vão que acometem aí algumas funções executivas, como por exemplo a atenção, a consciência, né, a memória, né, a sensopercepção, né, entre outros aí, linguagem, né, que podem aí estar atrelados, né, a um transtorno em si, tá certo? Depois dessas aulas a gente vai começar, né, a ensinar vocês, né, como é que a gente faz uma anamnese, né, o que é uma anamnese, dentro da psicopatologia, né, a anamnese é assim. Não vou trazer uma anamnese da TCC, né, mas uma anamnese geral, certo? Onde qualquer linha teórica da psicologia ela trabalha, né? Aí da psicologia clínica ela trabalha, certo? Então essas aulas aí, as primeiras aulas aí dentro da psicopatologia, a gente vai conversar, são as aulas mais importantes, né? Então sugiro que vocês prestem bastante atenção, né, e assistam aí mais de uma vez, né, para ficar bem fixo, né, na memória de vocês aí, tá certo? A gente já fez uma introdução, né, onde a gente já comentou, né, algumas coisas, né, e hoje a gente começa, né, com a primeira função executiva, né, que é a consciência. Como também já foi explicado para vocês, né, essas funções executivas funcionam como um conjunto, né? E a gente separa para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? E a primeira função executiva que a gente trabalha é a consciência. Por quê? A consciência ela é como se fosse a base de uma pirâmide, né? Onde ela que sustenta todas as outras funções executivas. Né? Se não tem a consciência, não tem nenhuma das funções executivas aí que a gente vai trabalhar durante essas aulas, tá certo? Então, essas são a aula principal, assim, das funções executivas, tá certo? Pense aí como uma pirâmide, tá certo? Sem mais delongas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, né? Sou psicólogo, gravando esses vídeos no intuito de mostrar a vocês como que a gente trabalha, né? Como a psicoterapia ela funciona, tá? Dentro dali da terapia cognitivo comportamental. E agora a gente está começando a trabalhar, né, um pouquinho da psicopatologia, né, um pouquinho das funções executivas, para a gente começar a entender o processo da psicopatologia, do tratamento, né, da psicoterapia com alguns transtornos que a gente vai trabalhar nas aulas seguintes. Né?
Os transtornos a gente vai vou dar as características do transtorno, vou explicar para vocês as características, por exemplo, né, de vários transtornos como depressão, né, como alguns os transtornos aí ou de personalidade, alguns transtornos aí de neurodesenvolvimento, né, e a gente vai como é que a gente consegue trabalhar, né, dentro da linha teórica da terapia cognitivo-comportamental, tá certo? Sem mais delongas, né, a gente inicia a nossa aula de hoje, né, após a nossa vinheta. Bom, a gente começa, né, conversando essa nossa aula, né? A gente começa eu fazendo alguma pergunta para vocês, né? O que é a consciência, né? O que você diz como, define como consciência. Pois bem, né? A definição de consciência, ela tem vários tipos de definições, né? Onde a gente consegue, quando a gente consegue pensar, se a gente pensa assim, né? De uma consciência em si como uma função executiva, a gente pensa em pelo menos, né, três definições, né, que são a definição neurológica, a definição filosófica, né, e a definição psicológica. Mas antes de darmos essa definição, né, essa aula de hoje, né, a gente apresenta como dificuldade inicial, né, a gente definir a consciência. Como já tem várias possibilidades, né, de se definir uma consciência a partir de uma linha teórica ou a partir do que a gente identifica como uma definição positiva, uma definição de que a gente consegue determinar do que é a consciência, né, de a gente conseguir decifrar, né, digamos assim, e entender qual é o processo, né, da consciência em si. Né? Então a gente tem, por isso, né, a dificuldade de a gente conseguir definir um conceito, qual é o conceito melhor, né? Qual é o conceito que a gente consegue definir de forma mais concisa, de forma mais fácil de ser entendido. Né? Muitos psicopatólogos, né, e filósofos que estudaram, né, a consciência humana utilizam o termo com sentidos diferentes. Há acepções muito extensas, como equiparar a consciência ao conjunto de atividades psíquicas, consciência do indivíduo. A consciência aqui, né, que vale a mente humana consciente, né? Até acepções restritas, como equiparar a consciência ao nível de consciência. Podem-se resumir, né, os usos do termo consciência em pelo menos três acepções, né, que a gente já comentei no início da aula, na diferença que a gente vai entrar, né, agora. A primeira definição que a gente vai conversar seria a definição neuropsicológica. Né? E o que essa definição neuropsicológica diz? Né? Ela emprega o termo consciência no sentido de estado vigil, de vigilância, né? O que, de certa forma, iguala a consciência ao grau de clareza do sensório. Né? Consciência aqui é fundamentalmente o estado de estar desperto, acordado, vigil, lúcido, né? Trata-se de especificamente, né, do nível de consciência em si. Porém, né, já a definição psicológica diz que conceitua como uma soma total das experiências conscientes de um indivíduo em um determinado momento. Nesse sentido, a consciência ela que designa, né, o campo da consciência. Né,
dimensão subjetiva da atividade psíquica do sujeito que se volta para a realidade. Na relação do eu, né, com o meio ambiente, a consciência ela é a capacidade do indivíduo de entrar em contato com a realidade, perceber e conhecer os seus objetivos. E a definição ético-filosófica seria, né, utilizada para frequentemente no campo da ética da filosofia, do direito, né, ou da teologia. O termo consciência refere-se à capacidade de tornar consciência dos deveres éticos e assumir as responsabilidades dos direitos e os deveres concernentes a essa ética. Assim, a consciência, né, ético-filosófica é um atributo do homem, né, desenvolvido e responsável, engajado na dinâmica social de uma determinada cultura. Refere-se aí, né, à consciência moral, ética e política. Dito isso, né, gostaria de perguntar a vocês, né, qual é a definição, né, que mais lhe encaixa ao que você acredita como sendo a definição de uma consciência em si. Você concorda com a definição ético-filosófica, com a psicológica, com a neuropsicológica? O que você acha sobre isso? Né? Podem aí botar nos comentários desse vídeo. Dito isso, né, todo o estado da consciência vem acompanhado de um sentimento qualitativo especial. A experiência de beber, por exemplo, uma cerveja com os amigos é muito diferente da de ouvir uma sinfonia de Beethoven, né? E ambas são distintas de sentir o perfume de uma mulher bonita ou de ver um crepúsculo na praia. Esses exemplos revelam o caráter qualitativo das experiências conscientes. Experimentar os estados de consciência é também algo essencialmente subjetivo. A experiência da consciência ela é sempre realizada em um sujeito, né, vivenciada na primeira pessoa. Searle, né, que é um psicopatólogo, né, que foi um psicopatólogo nos anos 2000, né, afirma que sem subjetividade não há experiência consciente. Assim, né, os estados de consciência são experimentados como um campo da consciência unificado. Dessa forma, unidade, subjetividade e caráter qualitativo são as marcas de experiência dos estados de consciência. Ele ainda acrescenta outras características aos estados de consciência. Segundo ele, esses são sempre vivenciados com caráter prazeroso ou depressível, como experiências totais e globalizantes, né, caráter gestáltico, né, por exemplo, e com, né, um senso aí de familiaridade que impregna todas as experiências conscientes, mesmo quando a vejo em uma casa que nunca vi antes, ainda reconheço que é uma casa. Sua forma, sua estrutura, são familiares. Nessa aula, entretanto, não se aprofunda nos aspectos filosóficos, né, da consciência humana. Recomenda-se, nesse sentido, o texto de Cielo, né, 2000, e o trabalho de Nagel, né, de 1974. Aqui, o objetivo, né, a gente vai abordar apenas os seus aspectos psicológicos e principalmente neuropsicológicos. Mas não significa, né, que vocês não podem, aí, definição ético-filosófica, acreditar que a definição ético-filosófica ela consegue, tem mais argumentos, né, para conseguir, né, definir melhor, né, a consciência em si. Dito isso, né, agora a gente começa aí a entrar, né, na neuropsicologia da consciência. O sistema Hauser Doma Criteria, né, contém construtos psicológicos, né, dimensionais relevantes tanto para o comportamento humano normal, como também para a psicopatologia. É esse sistema que a gente vai adotar, né, para entender
processo, né, da consciência. E também compreender, né, os problemas, né, as patologias relacionadas aí ao nível de consciência. Tá? No campo da neuropsicologia da consciência, né, esse sistema, né, propõe sistemas reguladores relacionados ao nível de consciência, né, os quais são responsáveis por gerar toda a ativação dos sistemas neurais nos vários contextos aí da vida. Né? Eles têm por função produzir uma regulação adequada nos estados de consciência vigil, né, sujeito acordado, né, e dos períodos de inatividade, que são os períodos de sono. Segundo esse mesmo sistema, deve salientar, né, que o nível da consciência, né, é o contínuo de sensibilidade e alerta do organismo perante os estímulos, tanto internos como externos. As principais características e propriedades do nível de consciência são: primeiro, né, o nível de consciência facilita a interação da pessoa com o ambiente de uma forma adequada ao contexto no qual o sujeito está inserido, como por exemplo, né, em uma situação de ameaça, alguns estímulos podem ser ignorados e ao mesmo tempo a sensibilidade para outros mais relevantes pode estar aumentada, expressando aí o chamado de estado de alerta. É aquele estado que a gente já conversou, né? Que tenho certeza que vocês já conhecem, né? Que é o estado de luta e fuga. Tá? 2. O nível de consciência adequado pode ser evocado tanto por estímulos externos ambientais, como também estímulos internos, como pensamentos, emoções, recordações. 3. O nível de consciência pode ser modulado tanto pelas características dos estímulos externos, como pela motivação que o estímulo implica para o indivíduo em questão. E, por fim, número 4, o nível de consciência varia ao longo de um contínuo que inclui desde o estado total de alerta, passando por níveis de redução da consciência até os estados de sono, que é a variação normal, ou coma, que aí já é uma variação patológica. Dito isso, a gente começa falando aí agora, né, sobre as bases neuroanatômicas e neurofuncionais da consciência. O primeiro elemento, né, do sistema nervoso relacionado ao nível de consciência é chamado de sistema reticular ativador ascendente. Foram Wallace, né, Mangon e Giuseppe Maurizzi, né, que foram aí que inicialmente propuseram esse sistema, né, de reticular ativador ascendente. Esses autores partiram de uma noção de que a capacidade de estar esperto e agir conscientemente depende da atividade do tronco cerebral, né, e do diencéfalo. Essas estruturas exercem poderosas influências sobre os hemisférios centrais, né, ativando-as e mantendo os tônus necessários para seu funcionamento normal. O sistema reticular ativador, né, se origina no tronco cerebral, né, e sua ação se estende até o córtex, né, por meio de projeções talâmicas. Né, elementos do sistema reticular ativador particularmente importantes para a ativação cortical são os neurônios, né, da parte superior aí da ponte, né, e os do mesencéfalo, que são as regiões aí cerebrais. Tais neurônios recebem impulsos da maioria das vias ascendentes, as quais trazem estímulos intrínsecos, propriocépticos e viscerais, e extrínsecos, que são os órgãos dos sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato, né? E lesões ou disfunções
nesse sistema reticular ativador, produzem alterações no nível de consciência e prejuízos a todas as outras funções psíquicas, né, que a gente já comentou aí com vocês. Né? É como se a consciência fosse, né, a base da pirâmide. Tá? Se não tem lá a base da pirâmide, a atenção, a memória, a senso-percepção, a linguagem, né, vão todas essas funções psíquicas, não, as funções executivas, vão todo por água abaixo. Então, então é importante aí a gente manter, né, essa consciência, né? A gente começar se vai fazer uma atividade que exerça, né, um aprendizado, né? O estudar em si. É muito importante a gente estar bem fisicamente, né? E mentalmente. Então, a nossa consciência está bem, a gente dormiu bem. Então, assim, o nosso rendimento, né? A nossa atenção, o nosso rendimento durante essa função, né? Que é a função do estudar, que é a função do aprendizado, né? Eu dou um exemplo. Interfere nesse processo, né? Se a gente não está bem, se a gente não está com um nível de consciência ativado, digamos assim, né? Essa atividade, né, vai toda por água abaixo. A gente não vai ter um bom rendimento, né, no que a gente está aprendendo, nem consequentemente, durante as avaliações, né, nossas notas não vão ter êxito, né, nessas funcionalidades. Embora na importância desse sistema reticular ativador, né, para o nível de consciência seja aceita até hoje, sabe-se atualmente, né, que várias estruturas mais altas do telencéfalo também têm participação crítica, né, na gênese do nível aí de consciência. Verificou-se, por exemplo, que a ação sincrônica de inúmeras áreas corticais visuais, que contém amplas redes neurais bidirecionadas, é uma pré-condição para essa visão aí consciente. É de fundamental importância para a atividade mental consciente a atividade do lobo parietal direito, o qual está intimamente relacionado ao reconhecimento do próprio corpo, dos objetos, né, e do mundo, assim como da apreensão daquilo que convencionalmente se denomina realidade. Também as áreas, né, pré-frontais são fundamentais na organização da atividade mental consciente. Né? Por fim, reconhece-se a importância de interações tálamo-corticais na ativação e na integração da atividade neural cortical relacionada aí à consciência. Estão relacionados, né, a alterações do nível de consciência na síndrome denominada delirium, né, que veremos aí adiante, né, as regiões do corte parietal posterior direito é superficial, então o córtex pré-frontal bilateral e o córtex fusiforme ventromedial temporal, temporoparietal, perdão, e o giro lingual, que é o tálamo anterior direito, e os núcleos da base. Né? Também tem sido reconhecidas aí como as conexões tálamo-frontais e temporolímbicas, né, frontais, e em nível subcortical, como importância aí na gênese dos quadros de delírio. Assim, pode-se concluir que, além desse sistema reticular ativador, também tem o tálamo, né, e as regiões do córtex parietal direito e pré-frontal direto aí, direito tem importância estratégica na área funcionamento dessa consciência, sobretudo no nível, do aspecto aí do nível de consciência. O tálamo é uma estrutura posicionada, né, singularmente no centro do cérebro para filtrar, integrar
e regular as informações que chegam ao córtex cerebral, dados que partem da periferia do organismo e meio externo e se dirigem aí ao córtex cerebral. O tálamo, né, excessiva e reciprocamente interligado a todas as áreas do córtex cerebral, de forma que uma pequena lesão talâmica pode produzir graves alterações no nível de consciência, como por exemplo aí, o delírio. Por fim, né, deve-se ressaltar a importância dessas estruturas encefálicas do lado direito, né, parentais, frontais e mesotalâmicas, na origem aí dos transtornos, né, da consciência, que a gente vai comentar aí no fim dessa aula. Dito isso, a gente entra aí agora, né, no campo da consciência. O que isso quer dizer? Né? Ao voltar para a realidade, a consciência ela demarca um campo, né, no qual se pode delimitar um foco, uma parte central mais iluminada da consciência e uma parte da franja umbilical, né, umbral, que seria sua periferia, menos iluminada, mais nebulosa. Segundo a psicopatologia clássica, né, é uma margem da consciência que surgem os chamados automatismos mentais, né, e os estados ditos sublimilares. Dito nível de consciência, a gente fala agora, né, o que? O inconsciente, né, que é o oposto da consciência. Agora, porém, o caminho é escuro. Né? O inconsciente a gente, é aquilo que a gente não conhece. Né? É o tá atrás do inconsciente. É como se fosse realmente, né, o campo escuro, onde a gente não tem, a gente não consegue ter consegue perceber, né, esses estímulos, né, mas a gente tem algumas técnicas, né, para entender esse inconsciente, né, para entender o que é esse inconsciente. Né? Passamos da consciência para a inconsciência, onde se faz a elaboração confusa das ideias, onde as reminiscências dormem ou cochilam. Aqui, na púpula a vida, se formam os germes e os detritos, os rudimentos e os sedimentos, né? É o desvão imenso aí do espírito, né? Digamos assim. Um conceito aí inconsciente, dinâmico e determinante da vida psíquica é um dos pilares mais importantes aí da psicanálise, né, e da psicopatologia dinâmica com base aí dentro da psicanálise. A gente só vai, não vou me aprofundar muito, né? Mas a gente só que existe, né? Eu queria mostrar para vocês que existe, né? E que aí Freud, né, deu início aí aos estudos, né? Junto com Bronner, né, pesquisando aí fenômenos como hipnose, né? Outros fenômenos aí que conseguem comparar, né, comprovar que o inconsciente aí também existe. Né? Caso vocês queiram aí, tenham curiosidade e queiram aí entender esse processo de inconsciente, né? Aí vocês estudam aí o livro de Freud, né, que é o Interpretando Sonhos, né? A gente vai entender aí mais a fundo, né, esse inconsciente, certo? Dito isso, né, seguimos para a nossa aula, né, falando agora, né, das alterações normais, tá? Da consciência, que são também chamados aí de níveis de ritmos, circadianos. As alterações normais da consciência, né, ocorrem no contexto chamados ritmos, né, circadianos. Segundo lá a definição do RDOC, né, que é lá onde a gente começou, do retículo, né, que a gente começou a identificar esse processo, né? Os ritmos circadianos são oscilações endógenas autossustentadas do ritmo biológico
do período de um dia de 24 horas, né, que inclui centralmente, né, as oscilações do nível de consciência, da vigília e do sono, as quais, nesse intervalo, organizam a temporalidade dos sistemas biológicos do organismo, né, e otimizam a fisiologia, o comportamento e a saúde. Quanto às suas propriedades, né, os ritmos circadianos, segundo o mesmo processo, né, são sincronizados por pistas ambientais recorrentes, né, como o nível de luminosidade, permitem respostas eficientes perante os desafios e oportunidades no ambiente físico e social, modulam a homeostase interna do cérebro, assim como de outros sistemas, como demais órgãos e tecidos, e por fim expressam, né, em vários níveis de funcionamento do organismo, desde o molecular, celular, órgãos e circuitos orgânicos até sistemas sociais, os quais o indivíduo permanece. Dito isso, né, como a gente consegue definir o sono? O que é o sono? O RDOC, né, que é esse retículo onde a gente está se baseando para começar essa aula, né, define o sono e vigília, né, como estados comportamentais endógenos e recorrentes que expressam as mudanças dinâmicas na organização da função cerebral e que otimizam aspectos como fisiologia, comportamento e saúde. Os processos circadianos do período de um dia, naqueles 24 horas, homeostáticos, regulam a propensão do organismo à vigília e ao sono. O sono se caracteriza por ser um estado reversível, tipicamente expresso pela postura de repouso, comportamento quieto e redução da responsabilidade, tem uma estrutura neurofisiológica complexa com estados cíclicos de sono não REM e o sono REM, também tendo tais estados substratos neurais distintos, né, que são os neurotransmissores, moduladores, circuitos específicos e as propriedades oscilatórias do eletroencefalograma. Ter duração e intensidade dos seus vários períodos afetados por mecanismos de regulação homeostáticos, ser afetado por experiências ocorridas durante a vigília e ter efeitos reguladores e transformadores que otimizam funções neurocomportamentais aí da vigília. Pode-se, portanto, né, descrever o sono como um estado especial da consciência, né, que ocorre de forma recorrente e cíclica nos organismos superiores. É também, ao mesmo tempo, um estado comportamental, né, e uma fase fisiológica normal e necessária do organismo. Divide-se aí em fases de sono, as fases de sono em duas, né, que é o sono sincronizado, sem movimentos oculares rápidos, que são caracterizados aí como um sono não REM, né, e o sono de sem sincronizado, né, com movimentos oculares rápidos, que é o sono REM. O sono sincronizado não REM, ele é caracterizado por atividades elétricas cerebral síncrona, com elementos eletroencefalográficos próprios, como os fusos do sono, os complexos K e as ondas lentas de grande amplitude. Há nesse tipo de sono diminuição das atividades do sistema nervoso autônomo simpático e o aumento relativo aí do tônus do sistema nervoso autônomo parasimpático, permanecendo vários parâmetros fisiológicos estáveis em um nível de funcionamento mínimo com as frequência
cardíaca e respiratória, pressão arterial, débito cardíaco e os movimentos aí intestinais. A gente encerra, né, nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente conversa um pouquinho sobre o sono REM, não REM. A gente vai falar algumas características mais aprofundadas desse sono não REM, certo? Mas espero que vocês tenham entendido, né, essa aula, essa primeira parte dessa aula. Né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta, né, podem fazer nos comentários desse vídeo. No caso contrário, aí está meu e-mail, né, podem utilizar também, né, para esse propósito. Né, vou estar aí à disposição para ajudá-lo vocês da melhor forma possível. Mas espero que tenham gostado dessa aula. Né? Eu tenho ajudado aí vocês a entender esse processo, né, da consciência, e conseguir ajudar vocês, né, a decifrar, né, o nível de consciência, o que é a consciência. Né? Espero que tenha entendido aí o processo. Né? Uma ótima semana e nos veremos na próxima aula. Uma boa semana e até a nossa próxima aula. Fui!